Entrei na floresta no fim da tarde, quando a luz já começava a perder força e as sombras se alongavam entre os troncos. Meu objetivo era simples: atravessar um trecho isolado para alcançar uma estrada antiga do outro lado. Eu já havia caminhado por áreas piores, mas desde os primeiros passos naquele lugar senti algo diferente. O ar era pesado, quase parado. As árvores eram altas demais, com troncos grossos e escuros, cobertos por líquen e musgo antigo. Os galhos se entrelaçavam no alto, formando um teto irregular que filtrava a luz do sol, deixando o chão em um tom constante de penumbra. O caminho à frente era uma trilha estreita, pouco definida, marcada apenas por terra batida e folhas esmagadas. O silêncio era profundo, mas não absoluto. Havia pequenos sons dispersos, difíceis de identificar, como se a floresta respirasse de forma lenta e irregular. Ainda assim, não ouvi pássaros nem insetos. Aquela ausência me incomodou mais do que o silêncio completo. Enquanto caminhava, tive a sensação constante de que meus passos ecoavam mais do que deveriam. Não como som, mas como presença. Cada movimento parecia chamar atenção, como se algo estivesse sendo avisado da minha passagem. A trilha seguia em linha quase reta, mas notei que as árvores ao redor estavam dispostas de forma estranha. Em alguns pontos, pareciam se inclinar levemente em direção ao caminho, criando a impressão de um corredor estreito demais para o espaço natural de uma floresta. Em outros, os troncos estavam tão próximos que eu precisava girar o corpo para passar. Após algum tempo, percebi que havia marcas nas árvores. Não eram cortes recentes nem símbolos claros, mas arranhões longos, profundos, feitos em alturas diferentes, como se algo alto tivesse passado por ali repetidas vezes. Passei a mão por uma dessas marcas e senti a madeira áspera, arrancada com força. Não parecia obra de ferramentas. O desconforto cresceu dentro de mim. Continuei andando, tentando manter a calma, até ouvir algo que me fez parar. Meu nome. Não foi alto. Não foi um chamado claro. Foi um som distante, quase confundido com o vento entre as folhas. Ainda assim, reconheci de imediato. Meu corpo reagiu antes da mente. O coração acelerou e senti um frio subir pela espinha. Olhei ao redor, girando lentamente. As árvores estavam imóveis. A trilha atrás de mim parecia mais longa do que antes, e a luz já era mais fraca. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que havia sido apenas imaginação, um truque do ambiente. Então ouvi de novo, dessa vez mais próximo. A voz não vinha de um ponto específico. Parecia se espalhar entre os troncos, ecoando de forma irregular. Não soava humana, mas imitava a entonação perfeita, como se tivesse aprendido a pronunciar meu nome ouvindo alguém muito próximo. Senti uma pressão estranha no peito. Um instinto primitivo gritava para não responder, para não reconhecer aquela voz de forma alguma. Permaneci em silêncio, respirando com dificuldade, tentando identificar qualquer movimento entre as árvores. Foi quando percebi algo ainda pior. A trilha à frente havia mudado. Onde antes havia um caminho estreito e contínuo, agora surgiam pequenas bifurcações, passagens que eu tinha certeza de que não existiam minutos atrás. Algumas pareciam mais antigas, outras mais fechadas, como se tivesse acabado de se formar. A floresta não estava apenas me observando. Ela estava reagindo. E, no fundo da mata, entre sombras profundas que a luz não alcançava, tive a certeza de que algo estava aprendendo mais sobre mim a cada passo que eu dava. Decidi avançar. Ficar parado parecia pior do que seguir em frente. A floresta já havia me notado, e a sensação de que algo se aproximava lentamente se tornava mais clara a cada segundo. Escolhi uma das trilhas à frente quase por impulso, tentando ignorar o fato de que ela não estava ali antes. O solo mudou sob meus pés. A terra era mais fofa, coberta por folhas antigas que se desfaziam ao menor toque. O cheiro do ar também era diferente, mais úmido, com um fundo metálico difícil de identificar. A cada respiração, sentia como se estivesse inspirando algo velho, preso ali há tempo demais. Caminhei por vários minutos, mas algo estava errado com a distância. O espaço parecia se repetir. Certas árvores surgiam novamente, com os mesmos troncos tortos e raízes expostas, como se eu estivesse andando em círculos sem perceber. Em um ponto específico, reconheci um galho quebrado em forma de gancho, pendendo baixo demais para ser coincidência. Meu estômago se contraiu.
Tentei marcar o caminho, quebrando um pequeno ramo deixando cravado no chão. Continuei andando. Pouco tempo depois, encontrei o mesmo ramo à minha frente, agora fincado em outro ponto da trilha, como se tivesse sido recolocado ali. A floresta estava reorganizando o espaço. O silêncio começou a se quebrar aos poucos, não com sons naturais, mas com ruídos que lembravam passos distantes, sempre fora do meu campo de visão. Às vezes à esquerda, às vezes atrás de mim. Nunca próximos o bastante para confirmar, mas constantes o suficiente para não serem ignorados. Meu nome não voltou a ser pronunciado, mas senti sua presença no ar, como se a floresta ainda o saboreasse. Passei por uma área onde as árvores estavam mais afastadas, formando uma clareira irregular. O chão ali era coberto por raízes grossas, entrelaçadas como veias expostas. No centro, havia uma árvore maior que as outras, com o tronco retorcido em espirais estranhas. Sua casca era marcada por sulcos profundos, semelhantes a dedos pressionando a madeira por dentro. Ao me aproximar, senti uma pressão intensa na cabeça, acompanhada por imagens que não eram minhas. Lembrei de momentos da minha infância que eu não pensava há anos. Medos antigos, esquecidos, vieram à tona com força. A sensação de estar perdido quando criança, o pavor do escuro, o medo de ser observado sem saber por quem. Tudo isso me atingiu de uma vez, como se alguém estivesse folheando minha memória sem permissão. Afastei-me da árvore, ofegante, percebendo então que as sombras ao redor estavam mais densas. Não se moviam como sombras comuns. Elas se alongavam contra a luz, criando formas que pareciam quase humanas, mas nunca completas o suficiente para serem reconhecidas. Em meio a essas formas, algo se destacou. Uma silhueta mais escura que o restante, alta demais, fina demais, parada entre dois troncos distantes. Não vi detalhes, apenas a ausência de luz onde ela estava. Quando pisquei, a silhueta não havia desaparecido. Ela apenas estava mais próxima. O medo deixou de ser abstrato. Tornou-se físico. Dei alguns passos para trás, sentindo minhas pernas tremerem. Ao olhar para a trilha por onde vim, percebi que ela havia se fechado. Galhos e raízes se cruzavam no caminho, formando uma barreira natural que eu tinha certeza de que não existia antes. Eu não estava mais atravessando a floresta. Eu estava sendo mantido ali. E, pela primeira vez, tive a certeza absoluta de que aquilo que me observava não precisava correr. Não precisava se apressar. A floresta já fazia isso por ele, me conduzindo lentamente para onde quer que aquele ser quisesse. Continuei andando sem saber exatamente por quê. Não havia direção certa, apenas a necessidade desesperada de não permanecer no mesmo lugar. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão puxasse meus pés para baixo, tentando me desacelerar. A floresta havia mudado novamente. As árvores estavam mais próximas umas das outras, seus troncos formando corredores estreitos, quase artificiais. A luz já não vinha de cima. Ela se infiltrava pelos lados, fraca e distorcida, criando sombras longas que se cruzavam à minha frente como grades. A sensação de espaço aberto havia desaparecido por completo. Foi então que comecei a ouvir algo diferente. Não eram passos. Era a respiração. Um som lento, profundo, vindo de vários pontos ao mesmo tempo. Às vezes parecia atrás de mim, outras vezes acima, misturado ao farfalhar das copas. Tentei controlar minha própria respiração, mas quanto mais tentava, mais evidente ela se tornava, como se estivesse sendo imitada. Meu peito apertou quando percebi que o ritmo daquela respiração não era constante. Ele se ajustava ao meu medo. Quando acelerava, ela acompanhava. Quando parava, ela parava também. A certeza se instalou com um peso esmagador. Aquilo não estava apenas me seguindo. Estava me estudando. Passei por outra clareira, menor que a anterior. O chão ali era coberto por folhas escuras, compactadas, formando uma superfície quase lisa. No centro, vi marcas estranhas, como se algo tivesse sido arrastado em círculos repetidas vezes. Não havia sinais de luta, apenas o desenho persistente de um movimento ritualístico. Ao redor dessas marcas, as árvores estavam inclinadas para dentro, apontando para o centro da clareira. Não de forma natural, mas como se algo tivesse pressionado seus troncos por anos, forçando aquela curvatura. Meu corpo reagiu antes da mente.
Um arrepio percorreu minha espinha, seguido por uma sensação aguda de alerta. Algo estava muito próximo. Senti o cheiro primeiro. Um odor seco, antigo, que lembrava madeira apodrecida misturada com terra molhada. Ele não vinha do chão, nem do vento. Parecia surgir diretamente atrás de mim. Não tive coragem de me virar. As sombras começaram a se mover de forma independente da luz. Elas se esticavam, retraíam, se sobrepunham, formando contornos incompletos de braços longos, uma estrutura corporal alta demais para caber entre as árvores sem tocá-las. Ainda assim, nada quebrava, nada rangia. Aquilo se movia sem deixar vestígios físicos. Uma pressão se instalou no meu peito, seguida por imagens que não pedi para ver. Vi meus piores medos projetados à minha frente. Não como lembranças claras, mas como sensações puras. A certeza de fracasso. A solidão absoluta. A ideia de desaparecer sem deixar rastros, sem que ninguém jamais percebesse. Cada pensamento vinha acompanhado de um peso emocional tão real que minhas pernas quase cederam. Foi nesse momento que entendi a natureza da criatura. Ela não caçava corpos. Ela se alimentava de estados mentais. Quando finalmente reuni coragem para olhar para trás, vi apenas parte dela. Uma forma alta, quase fundida às sombras, com uma superfície que não parecia sólida. Seu contorno vibrava, como se estivesse sempre à beira de assumir outra forma. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma área mais escura, profunda, que dava a sensação de estar sendo observada por dentro. Ela não avançou. Ficou ali, parada, enquanto a floresta ao redor se fechava ainda mais, como se estivesse me oferecendo espaço suficiente apenas para continuar seguindo em frente. A mensagem era clara. Enquanto eu andasse, eu sobreviveria. Enquanto eu sentisse medo, ela estaria satisfeita. Quando dei o próximo passo, percebi que a trilha à frente descia. O ar ficou mais frio e a luz ainda mais escassa. Algo me dizia que eu estava sendo conduzido para o coração daquele lugar amaldiçoado. E, pela primeira vez, tive medo não de morrer ali, mas de entender completamente que aquela coisa era, porque a sensação mais perturbadora era a de que, de alguma forma, ela já me conhecia melhor do que eu mesmo. A descida era lenta, mas constante. O terreno se inclinava de forma tão suave que eu só percebi o quanto havia descido quando o ar mudou completamente. Estava mais frio, mais pesado, como se carregasse umidade demais para ser respirada com facilidade. Cada inspiração parecia ficar presa no peito por alguns segundos antes de sair. As árvores ali não cresciam para cima. Elas se curvavam, dobravam e se entrelaçavam umas às outras, formando arcos naturais que fechavam o caminho. Seus galhos estavam tão baixos que eu precisava me inclinar para passar, sentindo a casca áspera raspar meus ombros e braços. Não era apenas um obstáculo físico. Era como se a floresta quisesse que eu me curvasse. Tentei correr. O primeiro passo foi suficiente para entender que não adiantaria. Minhas pernas se moveram, mas o espaço não respondeu da mesma forma. O chão parecia se estender sob meus pés, tornando cada avanço inútil. Ao mesmo tempo, raízes surgiam onde antes havia terra lisa, forçando tropeços constantes e drenando qualquer impulso de fuga. A respiração voltou a ecoar, agora mais próxima. Não vinha mais de todos os lados. Vinha atrás de mim, lenta, paciente, consciente de que eu estava encurralado. O pânico tomou conta quando percebi que meus pensamentos já não eram apenas meus. Ideias surgiam prontas, empurradas para minha mente com uma familiaridade invasiva. A certeza de que correr era inútil. A tentação de simplesmente parar. A sensação de que resistir só prolongaria algo inevitável. Lutei contra isso com dificuldade, agarrando uma memória simples, quase insignificantes, como âncoras. O som distante de uma voz conhecida, a imagem de um lugar seguro, a lembrança do sol em um dia comum. Mesmo assim, cada lembrança parecia perder força assim que surgia. A floresta reagia. Galhos se moviam sem vento. Troncos rangiam sob uma pressão invisível. As sombras se acumulavam nos pontos mais baixos do terreno, como se estivessem escorrendo para lá. Em meio a tudo isso, vi novamente a criatura. Ela não caminhava. Ela se reposicionava. Estava sempre a uma distância que me permitia vê-la sem tocá-la. Seu corpo era mais definido agora, embora ainda incompleto.
Estruturas longas lembrando braços se estendiam a partir de um tronco estreito, mas não havia articulações claras. Tudo parecia maleável, adaptável. A superfície era opaca, absorvendo a luz ao redor, tornando impossível distinguir onde ela terminava e onde a sombra começava. Quando ela se moveu, não foi em minha direção. Deslizou para o lado, bloqueando a única trilha visível à frente. A floresta respondeu imediatamente, fechando o caminho atrás de mim com galhos entrelaçados e raízes elevadas. Eu estava em um espaço limitado, criado especificamente para mim. A pressão mental aumentou. Meus próprios medos lutaram com mais força, agora acompanhados por uma sensação de aceitação forçada. A ideia de permanecer ali começou a parecer confortável, quase lógica. A criatura parecia crescer à medida que eu cedia, como se alimentasse não apenas do medo, mas da desistência. Ajoelhei sem perceber. O chão estava frio e úmido, e pela primeira vez pensei que talvez aquele fosse o ponto final, que a floresta havia decidido que eu não precisava ir mais longe. Foi então que algo mudou. Por um breve instante, senti raiva no lugar do medo. Uma recusa instintiva, profunda, de aceitar aquele destino. A criatura reagiu. Sua forma ondulou, distorcendo-se de maneira brusca, como se aquela emoção fosse indesejada. Entendi ali que o medo a fortalecia, mas a resistência a incomodava. Levantei-me com dificuldade, ignorando o tremor nas pernas. A criatura não avançou, mas também não recuou. Permanecemos assim por alguns segundos que pareceram eternos, até que a floresta abriu um novo caminho lateral, estreito, mergulhado em escuridão quase total. Não era uma saída, era um convite. E, sem outra escolha, segui por ele, sabendo que estava sendo conduzido para o ponto mais profundo daquele lugar, para onde a floresta guardava aquilo que nunca deveria ser encontrado. O caminho estreito parecia não ter fim. A escuridão era tão densa que a noção de distância deixou de existir. Eu avançava sentindo a floresta pelo tato, pelos cheiros, pelo peso do ar. As árvores já não tinham copas visíveis. Eram colunas retorcidas que se perdiam acima de mim, como se sustentassem algo invisível. O silêncio ali era absoluto. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nenhum sinal de vida comum. Apenas minha respiração, cada vez mais controlada, e a sensação constante de estar sendo acompanhado, mesmo sem ver nada ao redor. O caminho se abriu de repente. Cheguei a um espaço amplo, circular, onde as árvores formavam um limite natural, inclinadas para dentro. O céu quase não era visível, bloqueado por galhos entrelaçados que deixavam passar apenas fragmentos de luz fraca. O chão era liso demais para ser natural, coberto por uma camada de folhas antigas, compactadas ao longo de anos. Ali, tudo parecia esperar. A pressão mental voltou com força total. Não como antes, caótica, mas organizada, direcionada. Meus medos surgiram um a um, claros, definidos, como se fossem apresentados diante de mim. A solidão, o fracasso, o esquecimento. A ideia de que minha vida poderia desaparecer sem deixar qualquer marca no mundo. No centro da clareira, a criatura finalmente se revelou por completo. Ela não saiu das sombras. As sombras é que se organizaram ao redor dela. Sua forma era alta, alongada, com uma estrutura que lembrava um corpo, mas sem limites claros. Onde deveria haver um rosto, havia apenas profundidade, como um vazio que puxava o olhar para dentro. Não havia olhos, mas eu sabia que estava sendo observado em cada detalhe. Ela não precisou se mover para falar comigo. A comunicação não veio em palavras, mas em compreensão. A certeza de que aquele lugar existia por causa de pessoas como eu. Pessoas que carregavam medo suficiente para alimentar a floresta, para mantê-la viva e consciente. A criatura não era a origem daquilo tudo. Era apenas o guardião. A floresta era o verdadeiro predador. Entendi que não havia intenção de me matar. A morte seria desperdício. O objetivo era outro. Permanecer ali. Me tornar parte daquele ciclo. Alimentar o lugar com minhas emoções até que minha identidade se dissolvesse por completo. Senti minhas pernas falharem novamente. A clareira parecia mais fechada, como se o espaço estivesse encolhendo lentamente.
A criatura se aproximou sem caminhar, reduzindo a distância apenas o suficiente para que o vazio onde deveria haver um rosto ocupasse todo o meu campo de visão. Foi então que algo inesperado aconteceu. O medo começou a enfraquecer. Não porque a situação havia melhorado, mas porque algo dentro de mim cedeu. Aceitei a possibilidade de desaparecer. Aceitei que talvez ninguém nunca soubesse o que aconteceu comigo. E, naquele instante, senti um alívio estranho, quase perigoso. A criatura recuou. Sua forma oscilou, instável, como se aquela aceitação silenciosa fosse tão inútil para ela quanto a resistência havia sido antes. A floresta reagiu. Os galhos se agitaram. O chão vibrou levemente sob meus pés. Um novo caminho se abriu atrás de mim. Diferente dos outros, este deixava passar luz. Não era intensa, mas real. O ar ali parecia menos pesado, menos carregado de intenção. A criatura não bloqueou o caminho. Apenas observou, imóvel, enquanto eu recuava com dificuldade. Ao cruzar o limite da clareira, senti algo se romper. A pressão desapareceu de forma abrupta, como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível. Continuei andando sem olhar para trás, guiado apenas pela luz fraca à frente. Quando finalmente saí da floresta, o sol já estava baixo no céu. O mundo parecia normal demais, quase falso. Caí de joelhos na terra aberta, sentindo o vento no rosto e o peso do próprio corpo. Nunca voltei àquele lugar, mas, desde então, sei reconhecer trilhas que não estavam ali antes. Sei identificar o silêncio que observa. E, às vezes, quando o medo cresce sem motivo aparente, sinto a mesma pressão na mente, como se a floresta ainda soubesse meu nome, como se estivesse apenas esperando que eu sentisse medo suficiente para encontrá-la novamente. Éramos 6 quando entramos naquela trilha. Pessoas experientes, acostumadas à mata fechada, noites ao relento e caminhos mal sinalizados. Ainda assim, algo naquele lugar nos deixou desconfortáveis desde o início. A trilha não constava em nenhum dos mapas que levávamos, nem nos registros digitais. Ela simplesmente existia, aberta entre as árvores, como se tivesse sido esquecida pelo mundo. A floresta era densa, alta demais, silenciosa demais. As árvores cresciam próximas umas às outras, seus troncos escuros cobertos por musgo antigo. A luz do dia entrava em faixas estreitas, criando áreas onde o chão quase não era iluminado. O ar tinha um cheiro pesado de terra úmida misturado com algo metálico, difícil de identificar. Seguimos em frente porque voltar parecia inútil. A trilha atrás de nós não parecia exatamente igual à que havíamos usado para entrar. Durante o dia, a caminhada foi estranhamente longa. O terreno não mudava muito, mas a sensação era de estar sempre avançando sem realmente sair do lugar. As árvores se repetiam, com formas parecidas, galhos quebrados em posições quase idênticas. Era como se a floresta estivesse nos conduzindo em círculos largos, imperceptíveis. No fim da tarde, encontramos um espaço razoavelmente aberto para montar acampamento. O chão estava limpo demais, como se alguém tivesse removido folhas e galhos recentemente. Comentamos sobre isso, mas ninguém quis dar importância. O cansaço falou mais alto. Quando a noite caiu, a floresta mudou. Os sons naturais desapareceram quase por completo. Nenhum inseto, nenhum animal distante. Apenas o estalo ocasional da madeira ao esfriar e o vento passando por entre as copas altas. A escuridão parecia mais profunda além do alcance da fogueira, como se absorvesse a luz. Foi então que percebemos que não estávamos sozinhos. Primeiro, a sensação. Um desconforto coletivo, difícil de explicar, como se alguém estivesse parado entre as árvores, observando em silêncio. Depois, marcas no chão. Pegadas se não eram nossas, surgindo perto do limite da luz, indo e voltando, como se alguém tivesse caminhado ao redor do acampamento várias vezes. As pegadas eram humanas, maiores que as minhas, fundas demais para alguém andando calmamente. Tentamos racionalizar. Poderia ser um caçador, alguém perdido, talvez até um morador da região. Ainda assim, ninguém respondeu quando chamamos. Nenhuma voz, nenhum movimento visível entre as árvores. Decidimos montar turnos de vigia naquela noite. No meio da madrugada, fui acordado por um silêncio diferente. Um silêncio absoluto, pesado, que parecia pressionar os ouvidos.
Levantei para verificar o acampamento e percebi imediatamente que algo estava errado. Um dos sacos de dormir estava aberto, vazio. Não havia sinais de luta. Nenhum grito havia sido ouvido. Apenas pegadas começando ao lado do acampamento e seguindo pela trilha, entrando na escuridão da floresta. Pegadas humanas, firmes, decididas. E ao lado delas, outras marcas, mais recentes, como se alguém tivesse acompanhado cada passo de muito perto. Ali entendemos que não estávamos sendo observados por acaso. Estávamos sendo caçados. A ausência dele pairava sobre o acampamento como uma presença física. Ninguém dizia o nome em voz alta, como se isso pudesse trazê-lo de volta da floresta ou, pior, chamar aquilo que o levou. Reunimos as mochilas, apagamos a fogueira às pressas e decidimos seguir pela trilha ao amanhecer. Permanecer ali parecia um convite para desaparecer do mesmo jeito. A trilha à frente estava diferente, mais estreita. A vegetação parecia avançar sobre o caminho, galhos baixos obrigando-nos a caminhar curvados. O chão estava marcado por pegadas recentes, muitas delas indo na mesma direção que a nossa. Eram humanas, mas irregulares, como se quem as tivesse feito caminhasse com pressa ou com prazer demais. A cada curva, eu sentia olhos invisíveis acompanhando nossos movimentos. Avançamos o dia inteiro, mas o cansaço não combinava com a distância percorrida. O ambiente parecia nos engolir lentamente. Não havia pontos de referência claros e o GPS não encontrava sinal. Quando tentávamos voltar alguns metros para conferir algo, o caminho atrás de nós parecia diferente, ligeiramente alterado, como se nunca tivesse sido o mesmo. No meio da tarde, ouvimos passos. Não vinham da trilha à frente, nem de trás. Vinham paralelos a nós, acompanhando nosso ritmo, sempre escondidos pela vegetação densa. Parávamos, e os passos cessavam. Andávamos, e eles retornavam. Nunca próximos o bastante para revelar alguém, nunca distantes o suficiente para parecer imaginação. Começamos a discutir. Acusações veladas surgiram, perguntas desconfortáveis sobre quem havia ficado de vigia, quem poderia ter se afastado durante a noite. A desconfiança crescia como um veneno silencioso, corroendo o pouco de união que ainda restava. Quando a noite caiu novamente, o medo era quase palpável. Montamos acampamento rápido, sem fogueira dessa vez. O escuro nos cercava por completo, quebrado apenas pela luz fraca das lanternas. Decidimos ficar todos próximos, quase colados uns aos outros, como se isso pudesse nos proteger. Foi inútil. Acordei com a sensação de estar sendo observado a poucos metros de distância. Não ouvi nada, mas meu corpo sabia. A floresta estava imóvel, suspensa. Olhei ao redor e contei as silhuetas. Éramos 4. O segundo desaparecimento foi ainda pior que o primeiro. Não porque fosse violento, mas porque foi silencioso demais. O saco de dormir estava intacto, fechado por dentro, como se a pessoa simplesmente tivesse se dissolvido ali mesmo. Do lado de fora do acampamento, encontramos algo novo. Um símbolo iscado no tronco de uma árvore próxima. Não parecia um aviso ou uma marca de território. Parecia uma assinatura. Algo feito com calma, sem pressa, como se quem estivesse nos seguindo quisesse que soubéssemos que ele estava ali, que ele tinha controle. Naquele momento, compreendi algo que ninguém teve coragem de dizer. Aquilo não era apenas um perseguidor qualquer. Era alguém que conhecia trilhas, conhecia pessoas, conhecia o medo, e estava nos desmontando, noite após noite, não pela força, mas pela certeza de que não havia para onde correr. Restávamos 4, mas já não caminhávamos como um grupo. Cada um mantinha certa distância do outro, como se o contato prolongado fosse perigoso. O silêncio entre nós não era mais confortável, era carregado de suspeita. Ninguém confiava plenamente em ninguém, e isso parecia exatamente que a floresta, ou quem quer que estivesse nos seguindo, queria. A trilha se tornava cada vez mais hostil. Em certos trechos, ela afundava levemente, obrigando-nos a pisar em solo encharcado, escuro, onde nossos pés afundavam alguns centímetros a cada passo. Em outros, subia bruscamente, contornando rochas cobertas de musgo e raízes expostas que pareciam prontas para nos derrubar. Começamos a encontrar objetos deixados no caminho. Uma garrafa de água vazia, pendurada em um galho, girando lentamente com o vento.
Um pedaço de tecido preso entre espinhos, claramente arrancado de uma mochila. Nada estava ali por acaso. Cada objeto era um lembrete silencioso de que alguém estava à nossa frente, nos guiando, controlando o ritmo da caminhada. No início da tarde, um de nós tropeçou e caiu. Quando paramos para ajudá-lo, percebemos marcas recentes na lama ao redor. Não eram nossas. Vinham da mata fechada, cruzavam a trilha e desapareciam do outro lado. Pegadas largas, profundas, feitas com confiança, como se o terreno já fosse familiar demais. Seguimos em frente, mais rápido, ignorando o cansaço crescente. Foi quando ouvimos a primeira voz. Não vinha de longe. Vinha logo atrás, misturada ao som do vento entre as folhas. Era baixa, quase casual, como alguém falando consigo mesmo. Não consegui entender as palavras, apenas o tom. Um tom calmo demais para aquele lugar. Quando nos viramos, não vimos ninguém, mas sentimos algo mudar. O ar parecia mais denso, mais pesado, como se estivesse sendo comprimido. Cada passo passou a exigir esforço extra, não apenas físico, mas mental. Era como caminhar sabendo que qualquer erro seria punido imediatamente. À noite, decidimos não montar acampamento. A ideia de dormir se tornará absurda. Continuamos andando no escuro, guiados por lanternas fracas e pela esperança desesperada de encontrar uma saída. A trilha, porém, parecia se alongar. O ambiente ao redor não mudava, apenas se repetia com pequenas variações, como um cenário malicioso. Foi durante uma dessas variações que perdemos o terceiro. Ele caminhava logo à minha frente. Pisquei, ajustei a lanterna, e o espaço onde ele estava ficou vazio. Nenhum som. Nenhum pedido de ajuda. Apenas o feixe de luz iluminando o chão, onde havia uma única marca arrastada em direção à mata fechada. Paramos. Chamamos. Gritamos. A floresta respondeu com silêncio. O pânico finalmente se instalou de forma total. Um dos que restavam começou a chorar, murmurando que aquilo era um castigo, que nunca deveríamos ter entrado naquela trilha. O outro permanecia imóvel, encarando a escuridão como se esperasse ver algo sair dela a qualquer momento. Eu apenas sentia uma certeza crescente. A trilha não era uma rota de passagem. Era um funil. E estávamos sendo conduzidos, lentamente, para o ponto onde aquele homem, aquele maníaco, havia decidido encerrar o jogo. Restávamos 3, mas a sensação era de estarmos completamente sozinhos. A floresta parecia mais fechada do que nunca, como se as árvores tivessem avançado alguns metros durante a noite. A trilha mal comportava nossos corpos lado a lado. Galhos escavam nossos braços e rostos, deixando marcas ardidas que ninguém comentava. O cansaço nos tornava lentos. Cada parada era um risco, mas continuar andando exigia um esforço quase insuportável. O medo já não vinha em ondas. Ele era constante, instalado no peito, controlando cada pensamento. Foi então que o vimos pela primeira vez. Não de frente, não de forma clara. Uma silhueta parada entre as árvores, a poucos metros da trilha. Alta, magra, imóvel demais para ser confundida com alguém descansando. Ele não tentou se esconder. Estava ali para ser visto. Vestia algo escuro, sujo, misturado com a própria floresta. O rosto permanecia na sombra, mas a postura era relaxada, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ninguém gritou. Ninguém correu. Seguimos andando, fingindo não notar sua presença, mas sabíamos que ele nos acompanhava. Às vezes surgia à esquerda, outras à direita, sempre mantendo uma distância precisa. Não se aproximava demais, não se afastava. Caminhava no mesmo ritmo que nós, como se fôssemos parte de uma mesma procissão silenciosa. O pior não era vê-lo. Era perceber que ele conhecia a trilha melhor do que nós. Em certos pontos, ele surgia à frente, bloqueando um desvio. Em outros, aparecia atrás, impedindo qualquer tentativa de retorno. Não precisava falar. Sua simples presença era suficiente para nos manter no caminho desejado. Quando a noite caiu, não houve discussão. Sabíamos que parar significava morrer. A trilha se estreitou ainda mais, descendo para uma área mais baixa da floresta. O ar ali era frio, carregado de umidade. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, e além disso havia apenas escuridão sólida. Foi nesse trecho que perdemos o quarto membro do grupo.
Ele caminhava atrás de mim. Ouvi seus passos diminuírem, depois cessarem por completo. Virei-me, chamando seu nome em voz baixa. A lanterna revelou apenas a trilha vazia e marcas recentes no chão, arrastadas para fora do caminho. Desta vez, ouvimos algo. Não um grito, mas um som curto, abafado, imediatamente engolido pela floresta. O maníaco não apareceu. Não foi necessário. Ele já havia feito o suficiente. Restávamos dois. O outro sobrevivente começou a murmurar coisas sem sentido, repetindo que aquilo era um ritual, que aquela trilha servia para algo pior do que matar. Eu não respondi. A verdade já estava clara demais. Não estávamos tentando escapar. Estávamos sendo preparados. À frente, a trilha começava a se abrir em uma área mais ampla. Mesmo sem ver completamente, senti que aquele seria o fim do caminho. O maníaco surgiu novamente, desta vez bem mais próximo, andando lentamente atrás de nós. Não havia pressa em seus movimentos. Ele sabia que, ao final daquela trilha, não restaria escolha alguma. A área aberta não era uma clareira comum. O espaço parecia antigo, moldado pelo uso repetido, não pelo acaso. As árvores formavam um círculo imperfeito ao redor, inclinadas levemente para dentro, como espectadores silenciosos. O chão era firme demais, limpo demais, livre de folhas recentes, como se alguém o mantivesse assim há muito tempo. No centro, havia marcas no solo. Não eram símbolos claros, nem desenhos reconhecíveis, mas sulcos profundos, sobrepostos, criados por algo arrastado repetidas vezes. O tipo de marca que só se forma quando o mesmo ato é repetido por anos ou décadas. O homem surgiu atrás de nós sem pressa. Agora não fazia mais questão de se esconder. Caminhava ereto, seguro, com passos lentos e calculados. A lanterna iluminou parte de seu rosto por um instante, e o que vi foi pior do que qualquer máscara de loucura. Era um rosto comum, tranquilo, sem raiva, sem pressa, sem emoção. Ele nos observava como alguém observa um trabalho quase concluído. Meu último companheiro caiu de joelhos. Começou a implorar, prometendo silêncio, prometendo desaparecer, prometendo qualquer coisa que pudesse comprar mais alguns minutos de vida. O homem não respondeu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse avaliando algo que já conhecia muito bem. Quando ele se aproximou, entendi. A trilha não servia para matar pessoas rapidamente. Servia para quebrá-las, para separá-las, para fazê-las desaparecer aos poucos, uma por uma, sem testemunhas, sem marcas evidentes, sem urgência. Cada noite levava alguém porque o medo precisava de tempo para amadurecer. O homem não era apenas um maníaco. Era o guardião daquele lugar. Ele conhecia cada curva da trilha, cada ponto onde o som não se espalhava, cada trecho onde a floresta engolia qualquer tentativa de fuga. Aquele caminho existia porque ele existia. E enquanto ele permanecesse ali, a trilha continuaria surgindo para novos grupos, novos exploradores, novas pessoas confiantes demais para desconfiar de um caminho que não aparece no mapa. O homem levou meu último companheiro para a escuridão sem pressa. Não ouvi gritos. Não ouvi luta. Apenas o silêncio voltando a ocupar tudo, como se nada tivesse acontecido. Fiquei sozinho. Ele voltou depois de um tempo. Parou a poucos metros de mim. Não levantou a arma que segurava. Não precisou. Apenas ficou ali, esperando. Pela primeira vez, compreendi que sobreviver não fazia parte do plano. A trilha precisava de alguém para sair. Alguém que pudesse contar a história incompleta. Alguém que carregasse o medo adiante. Ele apontou para um caminho atrás de mim. Um caminho que eu não lembrava de ter visto antes, mas que agora parecia óbvio, aberto, convidativo. Sem dizer uma palavra, deixou claro que eu podia ir. Caminhei por horas, talvez dias. A floresta se abriu lentamente, como se nunca tivesse me impedido de sair. Quando finalmente alcancei uma estrada, caí no chão, incapaz de distinguir alívio de choque. Nunca encontrei sinais do grupo. Nunca houve buscas oficiais. A trilha não apareceu para mais ninguém. Mas, às vezes, leio notícias sobre exploradores desaparecidos. Grupos inteiros que somem sem deixar vestígios em florestas diferentes, países diferentes, trilhas que surgem do nada e depois deixam de existir.
E sempre me pergunto quem ficou vivo dessa vez. Porque alguém sempre sai. E enquanto alguém sair carregando o medo, o homem da trilha nunca precisará deixar a floresta. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!